Fala, time! Bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de apostas de futebol para esta terça-feira de Mundial de Clubes, dia 8 de julho. Assim, separei 9 jogos para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no canal para acompanhar nossas dicas diariamente. Caiu de paraquedas, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. Ative o sininho de notificações para receber as nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com um amigo, rapaziada, para que ele possa estar chegando a mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar com você através dos nossos prognósticos de futebol. Bom, lembrando, aposte com responsabilidade, aposta apenas para maiores de 18 anos. E sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, a nossa primeira análise do dia. Vamos estar iniciando pela Europa, Liga dos Campeões, qualificação. Aqui é que vai qualificar as equipes para a fase de grupo da Liga dos Campeões. Bom, o nosso primeiro jogo vai ser pela Liga dos Campeões, o jogo do Kups versus Milsami, início às 12 da tarde. A equipe do Kups vem com uma sequência de 5 jogos aí, batendo over 1,5 gols nos últimos 4. É uma equipe que marca e sofre gols, uma equipe que atua no campeonato finlandês, vai enfrentar a equipe do Milsami, que atualmente é uma equipe que atua no campeonato da Moldávia, se não me falha a memória. Então, nos últimos 2 confrontos aí, um empate e uma vitória do Kups, jogo para 2,5. Os últimos 2 confrontos que essas equipes se enfrentaram. E aqui é jogo de ida, lembrando que é jogo de ida e volta. A equipe do Kups tem que fazer o seu mando de campo, tem que fazer valer o seu mando de campo para tentar surpreender. Mas para essa partida, ficarei no mercado para gols, como é jogo de ida. A equipe do Kups vem vacilando aí, atuando em casa, mesmo com o apoio da sua torcida. Então eu vou estar deixando o jogo para mais de 1,5 gols e com uma opção de mínimo possível zebra, essa chance dupla a favor do visitante. Bom, vamos agora para o jogo do Iberia versus Malmo, início às 13 horas. É um duelo eliminatório, lembrando, jogo de ida e volta. Esse é o jogo de ida. Iberia vem a 5 jogos, batendo under 2,5 gols em 3 deles. E o Malmo, 5 jogos, batendo under 2,5 em 4 deles. Para essa partida, em minha visão, o Malmo é o favorito, mas não passa pelo bom momento atuando fora de casa. Vai enfrentar uma equipe que atua na Liga da Geórgia, é uma equipe técnica e bastante equilibrada. Diante disso, se torna ainda favorita a equipe do Malmo, porque atua em uma divisão mais competitiva tecnicamente. Então, diante desse mercado, ficarei no jogo para menos de 3,5 gols. Vamos agora para o jogo do Víkingur versus Likon, início às 15 horas. Lembrando, jogo de ida e volta, a equipe mandante vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 deles. Vem de uma derrota para o Klaksvik, essa equipe atua na Liga Faroé, Ilhas Faroé. E o Likon é uma equipe que vem a 5 vitórias consecutivas, é uma equipe chatinha, apesar de não estar com um favoritismo, é uma equipe que vai jogar para cima aí para tentar marcar gols, não tenho dúvida disso. Então, para essa partida, acredito que será um mercado para gols, um jogo para gols, e acredito no favoritismo do mandante. Então, vou ficar no jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Vamos agora para o jogo do Ignatia versus Breidablik, início às 16 horas, oitavas de final. A equipe da casa vem com 5 jogos, 3 deles bateu mais de 1,5. E a equipe do Breidablik da Islândia, 5 jogos de invencibilidade, batendo over 1,5 gols em 4 deles. É um confronto bem equilibrado tecnicamente, mas vou ficar aí na chance dupla a favor
do Breda Brick. Bom, vamos agora para o Mundial de Clubes. Temos semifinal do Mundial de Clube. Primeira semifinal, quem vai abrir: Fluminense versus Chelsea, início às 16 horas. Bom, a equipe do Flusão vem a 5 jogos neste Mundial, com um empate na primeira rodada para o Borussia Dortmund, que já foi eliminado para o Real Madrid diante do Real Madrid, jogaço 3-2. Depois sofreu um susto diante do Ulsan HD, mas venceu 4-2. Depois empatou com o Mamelodi, jogou mal, mas conseguiu um empate. Venceu a Internacional, vice-campeã da Champions, pelo placar de 2-0. Também venceu o Al Hilal, que eliminou o Manchester City do Pep Guardiola. Então, o Fluminense vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 3 deles. Ou seja, em adversários difíceis, conseguiu marcar gol. Já a equipe do Chelsea, 5 jogos, venceu o Los Angeles FC 2-0. Depois, estava vencendo o Flamengo, equipe brasileira, mas levou o revés, perdeu de 3-1, mas o Flamengo nem está mais na competição para contar a história. Depois, venceu o Esperance Tunis 3-0. E na fase mata-mata, venceu o Benfica nas oitavas de finais, após prorrogação, e venceu o Palmeiras novamente, revanche, deu o Chelsea nas quartas, está aí nas semifinais. Em 5 jogos, over 1,5 gol em 5, over 2,5 gols nos últimos 4. Então, é um confronto histórico, não temos confronto recente entre essas equipes, nunca aconteceu confronto entre essas equipes. A equipe do Chelsea é uma equipe que precisou da prorrogação para passar das oitavas e chegar às quartas, e o Fluminense até o momento não tem prorrogação. Será que vai pintar prorrogação? Bom, a equipe do Fluminense vai ter alguns desfalques para essa partida, e preciso comentar aqui com vocês, caso vocês desejem fazer aí uma entrada precipitada. Então, Freitas não vai atuar. O Juan Freitas, o argentino, o zagueiro aí da equipe do Fluminense, levou o cartão amarelo e ficou fora dessa partida. Também não vai entrar em campo o Martinelli, por cartão amarelo, ficou fora dessa partida, levou o cartão contra a equipe do Al Hilal. Bom, a princípio, a equipe do Fluminense tem jogadores que não vai poder atuar nesses confrontos, como é o caso do Freitas e o Martinelli, que citei aí para vocês. Esses jogadores estão vetados, estão impossibilitados de atuar neste confronto. Então, Renato Gaúcho está se mostrando aí um técnico bastante estratégico, porque não atuava nesse sistema tático, resolveu mudar o sistema tático aí, e especificamente a cada adversário que pega, tá montando uma estratégia e um sistema tático para isso. O Fluminense parece que está com sangue nos olhos, está se vingando aí, porque a imprensa europeia pegou muito no pé do Flu, porque disse que Thiago Silva era um jogador de idade avançada, o Fábio era um goleiro de idade avançada, então os caras resolveram dar tudo neste jogo. Então despachou um Al Hilal que pagou aí quase 3 milhões para derrotar a equipe do Manchester City. Cada jogador do Al Hilal recebeu esse prêmio aí. Então é um jogo, meu parceiro, que o Fluminense tá fazendo história, não tenho dúvida disso, mas por outro lado vai enfrentar uma potência inglesa. Por quê? A equipe do Chelsea passou pelo Palmeiras novamente. O Palmeiras pedia revanche, o jogo estava indo para a prorrogação, mas o Richard Rios ali teve um desvio, o gol ali foi meio que contra, tá dando meio gol contra para o goleiro, o Everton, e era uma jogada defensável pelo goleiro. Então o Palmeiras deu adeus Mundial de Clubes e o Chelsea não tem nada a ver com isso, porém está fora aí desta partida o Delap, um grande jogador
da equipe do Chelsea. Também está fora dessa partida outro jogador que não me vem aqui na memória, mas o Chelsea também perdeu outro jogador, foi o Levi, parece, Levi da equipe do Chelsea, não vai poder atuar porque levou o cartão amarelo. Bom, temos bom jogo, não tenho dúvida disso. A equipe do Fluminense tem no ataque aí o Cano, fazer o trio de ataque ali, tem o Cano, tem o Everaldo, tem o Arias, que é o articulador dessa equipe, o Bernal vem jogando bem, entre outros jogadores. Mas pela equipe do Chelsea, tudo bem, o Chelsea é o elenco mais qualificado, é praticamente uma seleção essa equipe do Chelsea. Tem o Palmer, o Pedro Neto, o Pedro Neto quase que não entrava em campo naquele jogo de Chelsea vs Palmeiras devido à morte do Diogo, o jogador aí que teve um acidente, morreu ele e o irmão, grande Diogo, ex-jogador da seleção do Liverpool. Mas retornando ao Chelsea, tem o Palmer, Pedro Neto no ataque, o Enzo Fernandes, meu parceiro, jogador-raço da seleção argentina, campeão do mundo. Tem o Nacuncun, tem o Andrei Santos, jogador brasileiro, tem o Chalobah na zaga, tem um Custom e tem um lateral aí chatinho de se enfrentar, que é o Cucurella. Então, Cucurella é uma grande chatice, meu parceiro. O cara dripa bem, o cara é articulador, o cara tira onda. Então, para essa partida, meu parceiro, em si, vejo o Chelsea favorito, como as casas de aposta, vejo o Chelsea favorito, apesar que o favoritismo de algumas equipes não está falando muita coisa, porque o Fluminense quebrou isso contra a Internacional, o Al Hilal quebrou isso contra o Manchester City, mas isso é zebras acontecem a todo momento, então atenção nisso. Bayern de Munique e PSG, jogaço, deu PSG, o Bayern de Munique era melhor no jogo, mas para essa partida em si, acredito que será um jogo para poucos gols, um jogo aí para menos de 3 gols e meio nessa partida, um jogo para menos de 3 gols e meio. E se a equipe do Fluminense conseguir jogar bem, segurar a equipe do Chelsea, pode acrescentar aqui um empate ao intervalo e vamos ver o que acontece aí. Mas acredito que esse jogo aí o Chelsea avança, não sei quem vai ser na prorrogação, mas se o Fluminense pode segurar um empate aí, levar o jogo para prorrogação, quem sabe. Mas no tempo normal é muito complicado, o jogo bastante estudado, valendo vaga na final, ninguém vai querer arriscar, é a minha visão de jogo. O Maresca, treinador do Chelsea, sabe disso, o Renato Gaúcho também sabe, então jogaço. Vamos agora para o Brasileiro Série B, temos Goiás versus Criciúma, início às 19h30. Bom, confronto do vice-líder, com 1 ponto atrás do Coritiba, versus o 15º colocado. A equipe goiana vem a 5 jogos batendo over 1 gol e meio, e o Criciúma 5 jogos batendo over 1 gol e meio nos últimos 3. Nos últimos 3 confrontos, over 1 gol e meio em 2 de 3. E o Goiás, 4 confrontos que não perde, atuando em casa com apoio da sua torcida, é uma equipe forte e difícil de ser batida, por estar deixando chance dupla a favor da equipe goiana. Vamos para a Recopa Gaúcha. Vamos para o jogo do Grêmio versus São José às 19h30. O Grêmio vem a 5 jogos batendo under 2 gol e meio. São José 5 jogos batendo over 1,5 em 3 de 5. Nos últimos 5 confrontos bateu over 1,5 em 4 de 5 e o Grêmio venceu 4 de 5. Para essa partida acredito no jogo para over 1 gol e meio. Over 1 gol e meio o Grêmio para vencer. Vamos para o Campeonato Argentino, Supercopa Internacional, o jogo do Estudiantes versus Vélez Sarsfield, início às 20h30. O Estudiantes, 5 jogos batendo over 1,5. O Vélez, 5 jogos batendo over 1,5 em 4 de 5. E nos últimos 3, 4, 5 confrontos bateu over 1,5. Para essa partida ficarei no mercado para over 1,5. Temos Copa do Nordeste, quartas de final, Vitória versus Confiança, início às 21h30. O Vitória vem a 5 jogos sem vencer,
até mesmo antes da parada do Mundial de Clubes. Então faz quase 3 meses aí que essa equipe não vence. E o Confiança, meu parceiro, 4 jogos sem vencer, batendo under 2,5 em 4 jogos. Vitória under 2,5 em 4 jogos. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Para essa partida, ficarei no jogo para menos de 3 gols e meio nessa partida. E vale recapitular uma coisa: este jogo entre Fluminense e Chelsea terá transmissão ao vivo aí pela Rede Globo. Grande semifinal, brasileiro versus inglês, meu parceiro. Então não perca esse jogo por nada, né? Então prioridade. Ao mais é isso, rapaziada. Espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla, tripla aqui do canal. Então, essas são as nossas análises, prognóstico e palpite de aposta esportiva desta terça-feira. Vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla com bilhete pronto para que vocês possam analisar novamente e decidir aí se segue ou não essas dicas. Bom, vamos estar deixando aqui para vocês, vamos estar deixando aqui no jogo. Vamos lá, vamos estar deixando aqui